Fala aí, alunos do primeiro ano. Seguinte, terceiro bimestre iniciando aí, ó, galera. Sejam bem-vindos. Aula 1, apostila 3, página 4, 5, 6, 7, daí a gente vai vendo aí, tá? O esquema é o seguinte, gente. Agora, no terceiro bimestre, a gente vai entrar propriamente o quê? Na Idade Média. Então, o que acontece? Quando a gente fala de Idade Média aqui, logicamente, deixa eu pôr aqui, ó, Idade Média, tá? Então, tecnicamente, a Idade Média, ela vai pegar aqui mais ou menos o que seria aqui do século IV até o século XV. Por isso que se fala assim, ó, foram 1000 anos de Idade Média. 1000 anos, gente, 1000 anos de trevas, de escuridão e tudo mais. Isso aí a gente vai discutir bem lá pra frente daí, beleza? Primeiro lance, geralmente o pessoal fala assim, ó, pô, chama-se Idade Média porque simplesmente ela está entre a antiga e a moderna. Você vê alguns livros, isso aí ainda. Pô, normal, gente, sem crise nenhuma, beleza? Agora, tecnicamente, se vocês forem pegar a ideia de Idade Média aqui mesmo, ó, vocês podiam pegar essa expressão aqui, ó, Idade Média, porque vem do quê? De mediano. Ou seja, mediano, medíocre, ou seja, o pessoal que habitava aqui, a população, simplesmente não teria muito acesso ao conhecimento. Ou seja, então eles seriam pessoas o quê? Medíocres, medianas. Beleza? Ah, mas está errado aquele negócio de entre a antiga e a moderna? Não, hoje em dia se aceita tudo. Beleza? Agora, a ideia do quê? De foi uma idade das trevas. Isso aqui, gente, também, ó. Se você for pegar aquela ideia toda aqui, isso aqui foi uma idade das trevas, ou seja, trevas, muitas trevas. Muito louco isso aqui. Isso aqui é um conceito, gente, que vai surgir bem lá para o final da Idade Média, daí já no processo renascentista, beleza? Então, a falta de conhecimento simplesmente levou as pessoas à escuridão, o predomínio do pensamento o quê? Cristão, beleza? Agora, o lance é o seguinte, nesse início agora aí, na apostila 3, página 4, aí simplesmente na unidade 11, a gente vai ver toda a ideia do quê? Primeiro, simplesmente seria de feudalismo, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Falam em Idade Média, logicamente o quê? Se fala em feudalismo. Aí, ó, já captura a mesma ideia. O feudalismo, tecnicamente, ele vai o quê? Do século IV até o século XV. Beleza? Show de bola. Não, nem é tão show, mas eu tenho que falar que é show. Agora, feudalismo, gente. Isso aqui é o seguinte, mais do que nunca pensem que o feudalismo nada mais é do que o modo de produção, tá? A gente sai do modo de produção escravista, ou seja, a gente sai de Roma, e agora aqui vai para o modo de produção que a gente chama o quê? Feudal. Feudal. Aí sim, gente. Pô, por que essa ideia de feudo? Aí eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Ela vai entrar nessa ideia feudal aqui, ó, porque daí seria assim. Feudo. Ó, igual o quê? Simplesmente terra. Então, é o modo de produção baseado a riqueza e o poder aonde? Na terra. Beleza? Então, ó, se vocês, por exemplo, lá vão fazer uma questão, aí de repente, não mais de repente, se vocês já se ligar na palavra terra, vocês já vão ter o quê? O sentido de tudo. Beleza? Sempre dá certo? Tem as suas exceções, mas a maioria das questões sempre vai envolver isso aqui, ó. Aí o que acontece? De quem seria esse poder? Deixa eu colocar aqui, ó. Poder. O poder vai ser de quem o quê? Detém a terra, tá? Aí o que acontece? O poder então vai estar com quem? Vai estar com os nobres. Aquilo que daí a gente viu com o nome de senhor feudal, beleza? Ou seja, o nobre aqui nada mais é do que ligado à aristocracia. Então, deixa eu pôr aqui, ó, aristocracia. Beleza? Então, o que acontece? Pegou essa ideiazinha aqui, ó, fica bem mais tranquilo para vocês, beleza? Pronto. Agora, podem ver, gente, esse processo que a gente vai ver aqui na unidade 11, nada mais é do que justamente o quê? Um processo ligado ao Ocidente Europeu.
Então você vai ver esse modo de produção feudal aqui mesmo, naquelas características que já a gente vai ver aí, ó, muito mais na França, na Inglaterra, ou seja, ali no Ocidente. O modo de produção não vai dar da mesma forma que em toda a Europa. Por exemplo, se for lá na área mais ligada ao litoral, não vai rolar isso aqui. Isso aqui é um processo muito mais ligado ao quê? A interior. Pô, tenta imaginar assim aquela ideia, os castelos, simplesmente as fortalezas, todo aquele processo que está acontecendo, beleza? O pessoal se encastelando, fugindo dos bárbaros e tudo mais, certo? Agora, aí o esquema é o seguinte, pô, as origens. Agora eu vou ter que dar uma resgatada lá da apostila 2, gente. Deixa eu pôr aqui, ó. Origens do feudalismo ou modo de produção feudal, beleza? Aí não tem nem o que dizer, gente. Se vocês forem pegar a ideia das origens aqui, ó, já mete na cabeça isso aqui, ó. Desagregação do Império Romano. Tá? Então o que acontece? A desagregação, a desintegração, o fim do Império Romano, tudo que está acontecendo justamente o quê? Nesse processo transitório da Idade Antiga para a Idade o quê? Média. Aí, lógico, para facilitar mais ainda, vocês podiam pegar aquela ideia que está lá, ó. Tudo em relação aos bárbaros. Vocês podem ver que o cara vai fazer aqui, no início dessa unidade, um resgate do processo, tudo ligado ao quê? Aos bárbaros aí, beleza? Então, você vai juntar a ideia do feudalismo com o fim do Império Romano, Roma, e logicamente o quê? Os povos bárbaros. E aí, meu, a gente pode chegar nisso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nas instituições, tá? Então, aqui já vai, pô, pode até rolar já umas questãozinhas de prova para vocês, ó. As instituições, cara, que justamente o que, ó, vão fazer o feudalismo acontecer. Mas não esqueçam, ó, lá do século 3, 4 e, logicamente, o que? Vai se estendendo até o século 9. Então, a gente vai começar pelo quê? Justamente por essa instituição aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A primeira instituição que eu vou comentar com vocês é nada mais, nada menos do que o colonato. Pô, professor, a gente já viu isso aí. Quando a gente fala do processo da República Romana, as conquistas, a expansão territorial romana, a gente já fala do colonato, porque justamente isso aqui é uma instituição romana, tá? Então isso aqui, ó, é de origem de Roma. E daí o que acontece? Agora, com o fim do Império Romano, essa instituição aqui, ela volta também, beleza? Porque é o seguinte, criançada, pense assim, ó, o colonato nada mais é, daí deixa eu puxar aqui, ó, um processo de arrendamento. Aí, deixa eu pôr aqui, ó, da terra. Então, o que que acontece? Geralmente, vocês vão ver assim, ó, existe lá um nobre romano que saiu de Roma fugindo dos bárbaros e, logicamente, o quê? Ele vai para o interior, beleza? E daí o que acontece? Ele se deslocando para o interior, ele vai levar tudo consigo, que nem a gente viu lá atrás. Leva o escravo, leva tudo que está com ele. E também vão outras famílias importantes. E daí, quem não possuía a terra, vai pegar um pedacinho dessa terra aí, beleza? E simplesmente o quê? Vai produzir nessa terra e entregar parte dessa produção para o dono da terra. Ou seja, aquele cara é um colono. Então, ele está na terra de alguém, certo? Ele simplesmente o quê? Vai produzir nessa terra e entregar parte dessa terra. Ou seja, isso aqui a gente já viu lá, ó. Nada mais é do que um processo de arrendamento. Então, mais ou menos lá por volta do século III, com a crise do Império Romano, forma-se novamente esse tipo de conceito aqui, beleza? Aí, século III, IV, V e assim vai, beleza? Aí, pô, e o escravo? Pô, aí aquilo que a gente viu lá na unidade anterior, gente. Basicamente, aquela ideia de escravidão, ela vai desaparecendo e surgindo o quê? A servidão. Tá? Então não existe uma data, assim, ó, no ano 325 sumiram os escravos e, logicamente, o quê? Surgiu a servidão. Não é um processo que ele vai o quê? Acontecendo. Tranquilo? A outra instituição, então essa aqui é ligada ao quê? Ao século 3 e 4. A segunda instituição, são muitas, mas eu vou parar em duas aqui, ó. A segunda instituição, daí simplesmente é isso aqui, ó. Deixa eu colocar em branquinho mesmo. É o Comitatus
Também a gente viu lá atrás, ó. Essa instituição aqui é uma instituição bárbara. Ou seja, vai surgir lá com a ideia do quê? Dos povos francos, que a gente viu lá na unidade 10, beleza? E daí o que acontece, minhas crianças? Comitatus é assim, ó. Por volta do século IX, o comitatus nada mais é do que uma relação de fidelidade. Eu vou usar essa palavra aqui mesmo, não tem problema. Fidelidade entre. Daí deixa eu pôr aqui, para dar um destaque, nobres. Aí, para exagerar mais um pouco, nobres guerreiros. Daí deixa eu fazer assim, ó. Entre nobres guerreiros. Beleza? Então, o que acontece? Observem bem agora, ó. Do século 3, 4 até o século 9, vai se originar o que seria o quê? O feudalismo. Então, aquele processo ligado à terra, o processo de relação de fidelidade entre os nobres, ou seja, tudo isso vai formar o quê? O feudalismo. Então, tecnicamente, come on, babies, tudo que está acontecendo desde o fim do Império Romano até, logicamente, o quê? Lá, a invasão dos novos bárbaros no século IX vai formar um modo de produção feudal. Beleza? Então, não vai surgir da noite para o dia. Geralmente o cara pensa assim, pô, o feudalismo já surgiu no século IV. Não, não surgiu no século IV. Ele vai o quê? Se transformando. Beleza? Então, quando vocês pensarem em origem do feudalismo, vai ter que juntar ali tudo que está na unidade 10 com o que está aqui na unidade 11. Beleza? Agora vamos aí, na sequência. Na sequência, a gente pode pôr o seguinte aqui, minha criançada. Vamos começar aqui, ó, pelas características. Deixa eu colocar assim que vai ficar mais bacaninha. Deixa eu colocar assim, ó. Características. Pronto. Bem, sempre caracterizando e sempre lembrando que isso aqui se refere ao quê? Ao Ocidente Europeu. Beleza? Então, não vai rolar isso que eu vou escrever aqui para vocês em toda a Europa da mesma forma, beleza? E daí é o seguinte, vamos começar aqui pela primeira. Deixa eu pôr assim, ó. Poder descentralizado. Aí, ó, consegui manter o equilíbrio e escrever ao mesmo tempo. Descentralizado. Gente querida do meu coração, poder descentralizado. Primeiro vamos aqui um troço que arrebenta muito vocês no meio. Existe reino feudalismo? Sim, tanto que eu vou colocar aqui, ó. Ó, existe o rei. Pô, a gente viu lá, ó, a formação justamente o quê? Do reino dos francos. Nós temos outros reinos surgindo, logicamente, o quê? Dentro da Europa. Só que, gente, o rei aqui, ele não tem o poder, tá? Simplesmente aqui, ó, o rei, eu vou colocar já aqui, para não dar confusão, ele é o famoso grande suzerano. Aí quando a gente for ver a ideia ali das relações de suzerania e vassalagem, você já fica imaginando. O rei, claro, ele é o dono de todo o reino, é o cara do reino, ele é o grande suzerano. Porém, gente, ele não tem o poder sobre todo o reino, tá? Lembram lá quando eu falei para vocês lá na unidade 10 da dinastia Capetinga, o Hugo Capeto? Pô, ele é um grande rei, só que ele não vai ter o poder o quê? Sobre todo o reino da França, beleza? Tanto que agora que vem a ideia aqui, ó. Basicamente o que vai existir aqui, ó, é o senhor feudal. Aí, vocês que escolhem, senhor feudal, nobre feudal, aristocrata, o que vocês acharem melhor. Aí o que acontece? O senhor feudal nada mais é do que isso aqui, ó. O nobre com poder local. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Pronto. Um nobre com poder local. Então, cada um desses cabras aqui, ó, vai mandar na sua o quê? Localidade, no seu feudo, no seu encastelamento, ou seja, na sua propriedade. Beleza? Então, o que vai rolar? Esse poder aqui, ó, ele é descentralizado. Então, existe rei, que é o grande suzerano,
mas geralmente o poder está o quê? Dividido aqui em localidades. Tranquilo? Aí sim, que a gente pode pegar aqui, ó, as famosas relações. Deixa eu pôr aqui, relações de suzerania, tracinho, vassalagem. Separando as sílabas direitinho. Ou seja, suzerania, vassalagem. Que porcaria é isso aqui? Meu, simples demais. Tecnicamente, vocês têm que pensar assim, ó. Isso aqui é uma relação entre nobres, tá? Então, eu já vou pôr aqui para vocês, ó. Isso aqui é entre nobres. Beleza? Por favor, entre nobres. Destaquei até. Aí, o que acontece? Nada mais, nada menos, agora vocês têm que pensar assim, ó. Suzerano. Nada mais é do que o quê? Um nobre. Nossa, professor, mas já escreveu ali. Mas é para reforçar na cabeça dos seis, tá? Ele é nobre, nobre. Ó, rei, nobre. É um nobre que doa a terra. Tranquilo? Então pode ver, ó. Ele é um nobre que doa a terra, certo? E daí? Se ele é o suzerano, nós vamos ter aqui ainda o quê? O vassalo. Aí que é a porcaria, gente. Que geralmente vocês pegam a ideia de vassalo com uma coisa inferior. Ô, meu vassalo, vem aqui colocar as minhas botas. Ô, vassalo, vem aqui limpar o meu bumbum. Ô, vassalo, vai ali limpar não sei o quê. Não, meu. Cuidado com essa ideia aí, gente, senão vocês caem do horse, ou seja, caem do cavalo. Vassalo, nesse caso aqui, ó, vou até dar uma enfeitada melhor ainda. Ele também é o quê? Nobre. Tá? Só que ele é o nobre que recebe a terra. Tranquilo? Então, ó, nobre que doa, nobre que o quê? Recebe a terra. Ou seja, minhas crianças, isso é uma relação que existe o quê? Entre eles. E daí o que acontece? Para afirmar isso aí, existe aquilo que a gente fala assim, ó, as famosas cerimônias. As cerimônias para simplesmente o quê? Firmar esse contrato entre eles aqui, ó. Essa relação de fidelidade que vai o quê? Existir entre esses nobres aí. E nada mais é do que o quê? Você primeiro vai pegar a ideia do quê? Da homenagem. Ó, homenagem, uma cerimônia que vai o quê? Confirmar essa relação entre eles aqui, beleza? E daí o que acontece? Com a homenagem, nós também vamos ter esse processo aqui, ó, a famosa investidura. Também é o quê? Uma cerimônia. Ô, gente, para vocês não confundirem as duas aqui, ó, aquela ideia, investidura nada mais é do que você investir o cargo em alguém, tá? Então, geralmente, o que vai acontecer? O suzerano vai investir a terra ao seu vassalo, beleza? Então, tudo isso aqui, ó, é uma relação entre nobres, nobres mesmo, tá? Agora, por mais que não tenha ali na apostila ali, ó, eu vou dar esse toque para vocês aqui, que senão daí fica um troço muito maluco. Deixa eu ver aqui como é que eu estou usando. Assim, ó. Relações de servidão. Tá? Relação de servidão, gente, como o nome já está dizendo aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui nada mais, nada menos, vai pegar o nobre e, logicamente, o servo. Que daí, para não colocar servo aqui, ó, eu vou pôr camponês. Tranquilo? Então, essa aqui, ó, de servidão é nobre e camponês. Aquela entre nobre somente. Para vocês não confundirem a parada toda aí, beleza? Aí o que acontece? Ó, o camponês, ele vai ter que entrar com alguma coisa. Ah, professor, ele vai entrar com a bunda, então, porque vai levar chute toda hora. Não. O camponês, ele vai ter a sua função, ó. E daí a gente vai explorar mais na próxima aula.
trabalho, ou seja, trabalho, muito trabalho. Então ele vai receber uma parte da terra do nobre aqui, certo? Recebe a terra do nobre, ele vai produzir para ele lá, vai trabalhar para ele e vai trabalhar para o nobre também. Daí a gente vai ver toda essa relação de impostos aí. Agora, por sua vez, gente, o nobre também vai entrar com a parte dele. Nobre, nobre, nobre. Ou seja, o nobre vai entrar aqui com a parte dele. O nobre vai entrar com aquilo que a gente chama de proteção. Ou seja, é uma relação também de troca que existe entre eles, gente. Porém, ó, aqui relação de servidão e ali suzerania vassalagem. Então, por favor, não confundam. Aí, por exemplo, assim, ó, eu posso colocar aqui ainda para vocês, para nós finalizar e pôr fim nessa aula aí. Essa relação aqui, ó, entre nobre e camponês, logicamente, ela vai ser uma relação vertical, tá? Então, ó, vertical, gente. Beleza? Então, se essa aqui é vertical, essa aqui só pode ser o quê? Essa aqui só pode ser horizontal. Então, eu vou até pôr aqui, ó, mais pequenininho para vocês, ó. Horizontal. Tranquilo, gente? Então, essa aqui, ó, é a parte, cara, política do processo todo entre as relações que existe o quê? Entre esses nobres aqui. Belezinha? Aí a gente continua nas características aí na próxima aula aí. Valeu? Um abraço a todos!